O Cápsula está de volta. Dois diretores têm feito um grande burburinho no mundo do cinema. Um é o iniciante Jordan Peele, que acabou de estrear seu segundo e muito esperado filme Nós, e que também vem se consagrando no gênero de terror. O segundo é Spike Lee, que finalmente ganhou seu primeiro Oscar por Infiltrado na Clã, uma vitória que muitos acharam tardia em relação a outros filmes da sua carreira. E para falar um pouco sobre a trajetória desses dois diretores de cinema, estão comigo aqui no estúdio a Gabi, da equipe do Cápsula, e o João Paulo, estudante de cinema. Gente, bem-vindos. Obrigado. Então, vamos começar então já falando assim, que o Spike Lee, ele foi um diretor, um diretor que ficou muito conhecido por ser justamente o precursor de um gênero chamado Black New Wave, né? Exatamente. Fala aí, João, um pouco desse estilo aí. Bom, basicamente, a grande diferença do Black New Wave é que ele surge quase como um complemento para o Blaxploitation, que não tinha todas as características que o Spike Lee julgava necessárias para fazer um cinema mais representativo a respeito de afro-americanos. Uhum. O Blaxploitation, apesar de ser um movimento de cinema voltado para o público negro e consumido pelo público negro nos Estados Unidos, ele ainda reproduzia estereótipos e arquétipos que eram negativos em termos de representação. Então era meio que vamos fazer filmes de gênero policial com negros. E aí é mais como uma cópia desses filmes que já eram feitos, só que mais representativos. Eles foram muito importantes em termos de representação, mas eles eram muito rasos em termos de representação racial, assim. Pois é, faltava alguma coisa assim. E nessa pegada do Black New Wave, né, Gabi, tem o Jordan Peele, que tá junto, assim, um pouco, vem nessa onda de diretores, assim, que trazem filmes, né, com essa nova representatividade e representação, assim, né, dos negros. Quando ele lançou o Corra, acho que foi em 2017, né? Isso, ele ganhou o Oscar de melhor roteiro original. E eu lembro que quando lançou o Corra, todo mundo falou assim, gente, você tem que ver, porque é um filme de terror que quebra um pouco dos padrões do filme de terror, né? Que a gente antes via, sei lá, jovens correndo, aí cada um era morto, assim, aqueles antigões mesmo. Mas eu sinto que o Jordan Peele conseguiu pegar a essência desses filmes antigões, mas trazendo uma discussão muito mais legal, muito mais inserida no nosso cotidiano de hoje em dia, sabe? O Corra tem uma discussão mais racial, o Nós tem uma discussão um pouco mais diferente, mas mesmo assim pega essa essência. E tem as partes engraçadas também, né? Que ele meio que junta os dois. Sim, eu acho que o Jordan Peele estreou, assim, como a gente até já comentou, de uma maneira, assim, excelente, porque, né, foi premiado com Corra e tudo mais, e foi o que você falou, Corra é um filme muito surpreendente, assim, para as pessoas. Eu, que tenho pavor de filme de terror, achei o filme genial e, assim, é absolutamente necessário a discussão que eles trazem. E eu queria falar um pouco agora da origem, assim, do Spike Lee. O primeiro filme dele foi Ela Quer Tudo, que aí ele já estreou, assim, eu queria que você comentasse um pouco das características gerais, assim, do cinema, né, do Spike Lee. Basicamente, no Ela Quer Tudo, a gente já consegue ver algumas das formas que iriam se consagrar como marca registrada dele. Ele faz uma coisa muito legal, que ele tá sempre apresentando os personagens com algo muito indicativo sobre o que aquele personagem é. A trama do Ela Quer Tudo é basicamente uma moça que tem 3 namorados e ela não consegue decidir entre os 3. E uma coisa muito legal é que o Spike Lee, assim como outros diretores, como Hitchcock, se coloca dentro do seu próprio filme, e ele faz isso constantemente em outras obras futuras, como vai ser o caso de Faça a Coisa Certa no seguinte. E nessa obra ele é um dos namorados da protagonista, e quando a cena abre, o primeiro quadro que a gente vê dela são movimentos embaixo de um lençol na cama, que fazem a gente pensar que seria uma outra coisa, assim. Conforme vai se aproximando, você começa a perceber que não tem ninguém debaixo do lençol com ela, ela tá sozinha. Então a mensagem que ele passa apesar de ela querer tudo, ela é autossuficiente. Olha, isso pensa. E ele citou Faça a Coisa Certa. Faça a Coisa Certa. Uma das coisas que marcou foi a presença dele no Oscar e o fato dele não ter levado o Oscar, que foi um rolê naquela época, né? E meio que, tipo, nós tivemos a reprise um pouco daquilo esse ano, né? Nossa, esse ano que ele perdeu pro Green Book, e naquela época, quando não Faça a Coisa Certa, ele perdeu pro Conduzindo Miss Daisy. Isso. Que aí os filmes têm, assim, uma temática similar, assim, mais ou menos, né? Acontece algumas coisas parecidas. E é engraçado, né? Ele alegou o seguinte, ele disse, toda vez que alguém conduz alguém, eu perco. Ele foi, na cerimônia, tipo,
ele é uma pessoa conhecida por ser uma pessoa não muito fácil, digamos assim. Então, na cerimônia, teve meme, teve, tipo assim, retratos bem, igual você até citou, ele tipo, ficou meio revoltado com a situação. E assim, a gente sabe, né, com toda razão. Eu acho que a roupa que ele usou, eu vi em algum lugar que fazia referência ao personagem, não dele, mas o personagem principal do Faça a Coisa Certa. É muito engraçado, porque tipo, não ganhei o Oscar de Faça a Coisa Certa, eu vou vir inspirado no personagem desse filme pra ver se eu ganho o Oscar dessa vez, né? Ganhou, mas não na categoria principal. Pois é. Vamos falar então de Infiltrado na Clã, que marca então a parceria do Jordan Peele com o Spike Lee, né? O Jordan Peele foi o produtor desse filme, né? A gente até falou o cápsula do Oscar que a gente gravou. A gente falou mais ou menos como é que foi essa história do Jordan Peele meio que entregar e propor essa ideia pro Spike Lee de fazer esse filme. Foi muito engraçado. Sim. E você curte, assim, esse estilo do Spike Lee de ser essa coisa, pegar um pouco do documental, misturar com alguns elementos ficcionais, digamos assim? O que você acha dessa característica do trabalho dele? Eu acho sensacional, assim, né? Porque, por exemplo, o Infiltrado na Clã, ele vai se passar lá em meados dos anos 70, entre os anos 70 e 60, mais ou menos. E às vezes faz parecer que é um problema do passado, né? Que é uma coisa que já passou. Havia a Ku Klux Klan, havia esse problema. E aí no final, quando você está 100% imerso, ele fala assim, não havia. O problema tá aí, exatamente. O problema é de hoje. É o wake-up dele, né? Dos filmes dele, tipo, acordem, por favor. Tem uma teoria que associa ele a um dramaturgo do teatro, que é o Brecht, que ele faz uma coisa muito legal, que o Brecht, no meio das peças dele, os atores saem do personagem, olham para a plateia e ressaltam. Isso aqui não é verdade, isso é uma peça de teatro. E os personagens do Spike Lee fazem isso com a gente o tempo todo, e inclusive na própria filmografia, né? Eles afirmam a todo momento e nos lembram, olha, você tá vendo um filme, você tá imerso, tá curtindo, é entretenimento? Mas isso aqui também é uma crítica social. Sim. E é isso que é muito importante, assim, de ter no cinema, que a gente já citou o Faça a Coisa Certa, que foi um filme que nos anos 80 ficou muito famoso, porque naquela época acho que os filmes não estavam retratando tantas questões, discussões importantes, como o racismo e tudo mais, e ele trouxe esse filme, né? E naquela época não foi premiado, enfim, como a gente já citou. E ainda falando um pouco dessa pegada documental dele, acho muito importante a gente comentar do Malcolm X, né? Que eu acho que é um filme muito importante, né? Da cinegrafia dele, né? E aí que traz aí, ó, o Denzel Washington nesse papel importantíssimo da história, né? Desse cara que lutou, né? Pelo movimento negro, assim, americano. Muito interessante, né? Esse filme vai alavancar a carreira do Denzel Washington e a abordagem que o Spike Lee faz desse filme também, né? Aí a gente já consegue ver uma característica comum nos filmes dele, que é a cor bem saturada, bem gritante. E o primeiro ato, você tem uma sequência extremamente fílmica mesmo, porque ele não respeita necessariamente o gênero biográfico como o cinema determinou que tinha que ser feito. E ele tá nesse filme também. O primeiro diálogo que o personagem do Malcolm X tem com o personagem do Spike Lee, que tá relaxando o cabelo dele, né? E aí é legal lembrar de novo, o personagem do Malcolm X aparece a primeira vez relaxando o cabelo e ele vai ter uma grande transformação ao longo do filme, e o momento que essa transformação se dá é quando ele raspa o cabelo, ou seja, que o personagem muda, né? Então isso é muito simbólico. Mais uma vez, a primeira cena dizendo muito sobre o personagem. Né? Olha só. E outra coisa, na nossa pesquisa sobre o Spike Lee, que a gente descobriu, a gente ficou assim, nossa, tipo, foi unanimidade, né? Na nossa equipe. Tipo, gente, o Spike Lee dirigiu o clipe do Michael Jackson, tipo, aqui no Brasil, né? Tipo, e é legal, né? Se a gente for... Não, e se a gente for parar pra pensar, faz todo sentido, porque o Michael Jackson veio aqui, passou, né, pelas favelas lá de Salvador e tudo mais. Eu não lembro se ele gravou no Rio também. Enfim, eu acho que traz um pouco dessa parada que o Spike Lee tem de talvez denunciar, de certa forma, uma realidade, tipo, sei lá, da cidade, das pessoas, assim, sabe? De mostrar aquela parada que as pessoas estão vivendo ali, assim, no momento. Tipo, esse clipe é muito legal, gente. Eu fico imaginando o Spike Lee gravando isso com o Michael Jackson, porque são duas pessoas que Michael Jackson, eu imagino que era uma pessoa muito diferente de todas as outras pessoas, e o Spike Lee também tipo, a personalidade dele. Então, imagina os dois gravando, no calor. Assim, nossa, imagina a confusão que deve ter sido. Sim, tipo, muito, muito, muito genial. Vamos falar de novo, então, um pouco mais do Jordan Peele?
sobre Nós, que é o filme que tá no cinema agora, né? Inclusive a Gabi já viu, já tem resenha, né, no Cápsula, no nosso canal. Tem lá no canal do YouTube, por favor. Isso aí. Você já assistiu Nós? Ainda não, né? Saiu muito recente, mas eu vou correr pro cinema e irei assistir. Pois é, Gabi, então tá assim, conta um pouco pra gente o que você já achou do Nós, mas não conta tudo, né? Porque senão eu vou falar uns spoilers aqui. Inclusive tem que tomar cuidado, porque os 2 filmes do Jordan Peele até agora, se você chegar num ponto que você conta muito, aí já é spoiler. Então tem que dar uma sinopse assim, bem cuidadosa. Mas no Nós, conta a história de uma família, a família negra, e eles vão passar um fim de semana na praia, na casa de praia deles. E tá tudo muito bem, tem uma sequência inicial assim que você fica meio perdido, parece que ela nem faz parte do filme, depois você entende por quê. Aí tá tudo muito bem, aí chega a noite e eles veem os intrusos assim na garagem deles, falam o que tá acontecendo. E aí o filme começa. Assim, não tem nada de fantasma, não tem nada de monstro, assim, outros mundos e tal. É só o ser humano enfrentando o ser humano mesmo, tudo que a gente pode ter de mal, pode ter de bom. E aí tem, assim, umas partes que você fica meio... Meu Deus, vou assustar agora, meu Deus, o que vai acontecer? Você nem assusta direito, mas você fica apreensivo. E tem a comédia. O personagem do pai, que é o Winston Duke, que inclusive os 2 personagens da Lupita Nyong'o e do Winston Duke, eles já fizeram parte de Pantera Negra, que eles atuaram juntos. Mas enfim, o pai, ele é o alívio cômico, então tudo que sai da boca dele, assim, todas as palavras, dá vontade de rir, e realmente rir, mas não chega a ser uma crítica racial, igual eu falei, que tem Corra, mas tem uma crítica ali muito pesada, assim, que se você for pensar bem, faz muito sentido. Muito presente, assim, né? Tipo, acho que um pouco desse trabalho dele. Eu acho que vocês consideram ele como diretor inovador, assim, o Jordan Peele? Com certeza. Com certeza. Eu acho que como diretor e como roteirista também. Eu sei que ele tentou ser ator em algumas coisas e tal. E tem uma história engraçada, aquele filme do Emoji, sabe? Sim. Que o diretor do Emoji convidou ele pra dublar a voz daquele emoji de cocô, assim. Ele se sentiu muito ofendido. Falei, tá, aqui é o fim da minha carreira de ator. E aí ele começou a ser roteirista e tal. Ele fazia um programa dele com a melhor amiga dele, um programa de comédia. Ele participou de de um programa que chama Mad TV, não sei se vocês lembram, antigão, né? Ele era roteirista. Então, o Jordan Peele é um diretor engraçadão, assim, que gosta de terror também. Então, juntou os 2 e deu super certo. Sim. E tem uma outra curiosidade também, acho que você podia contar de quando o Jordan Peele viu o Spike Lee. Então, eu fui assistir uma entrevista do Jordan Peele e ele contou qual foi a primeira vez que ele viu o Spike Lee na vida dele. Ele estava numa universidade que não era uma universidade propriamente para negros, então tinha muitas pessoas brancas em volta dele e o Spike Lee estava numa mesa de conversa, assim, de debate. E ele estava com aquela cara dele assim, né? O que eu tô fazendo aqui numa universidade de brancos? E aí o Jordan Peele falou, eu sou o único negro na plateia, eu vou levantar minha mão e fazer uma pergunta. Só que o Spike, ele falou, não vou responder nenhuma pergunta hoje. E ele saiu de lá, tipo assim... Como assim? Como assim? Hoje em dia o mundo dá voltas. E hoje em dia o Spike, ele dirigiu um filme que o Jordan Peele teve a ideia. Então... Isso é muito massa mesmo. E é engraçado como os 2 cinemas se ligam, né? O Jordan Peele faz muito isso de usar gêneros já consagrados como o terror para falar de coisa séria, como discriminação racial, que é basicamente um legado do Spike Lee, né? Sim, olha só. Então, queria saber de vocês quais filmes, pode ser ou do Spike Lee, ou só do Jordan Peele, ou dos 2, assim, que vocês indicam para as pessoas assistirem, assim. Do Spike Lee, eu acho que seria muito interessante assistir o Malcolm X. Ele tem 3 horas de duração, mas vale muito a pena. A pessoa se programa, fica lá assistindo. E do Jordan Peele, eu acho muito importante ver Corra, porque nessa Black New Wave é um marco, assim, dentro desse novo movimento que ainda está surgindo ainda. Muito importante. Você, Gabi? Eu vou indicar o Nosso, porque eu acabei de ver. Ainda estou impactada, porque desde o primeiro minuto eu não estava entendendo nada. E chegou no último, eu falei, então quer dizer isso. Isso é bom. É um plot twist, assim, é muito bom. E Jordan Peele, eu sou já fã de carteirinha. Qualquer coisa que ele lançar, eu vou ler. Vou indicar isso. Pois é, bom, eu vou indicar também, então eu vou acabar indicando Infiltrado na Clã, que é bom que as pessoas já conhecem um pouco do trabalho dos 2, pra quem não veio ainda, encerrou. Gente, muito obrigada, viu, vocês terem vindo. João Paulo, volte outras vezes, a Gabi com certeza vai voltar, que eu já sei, mas tá sempre o convite feito. Valeu, brigadão. Eu que agradeço, gente. Imagina, valeu, até mais. E o Cápsula, então, fica por aqui. Se você quiser rever esta ou outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube. Tem também o nosso Instagram. Segue a gente lá. E até a semana que vem. Tchau!